19 horas com 57 minutos. Boa noite para você que está ligado aqui na TV Beltrão. Nós estamos chegando com o nosso debate esportivo. Noite de terça-feira. Hoje nós vamos mostrar gols da vitória do Cressol Marreco Futsal pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. O Marreco jogou fora e venceu. Vamos mostrar os gols da derrota do Francisco Beltrão Futebol Clube, que jogou em casa e perdeu. Nós temos gols pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e também muitas informações. Nós vamos ter hoje, no segundo bloco, a partir das 20 horas e 30 minutos, a presença do técnico Nelsinho, que foi possível a vinda dele hoje, até porque não está tendo a rodada, foi cancelada ou adiada a rodada da Taça Rádio Chopinzinho de Futsal, competição que o Marreco está representando a nossa cidade e que foi adiado devido aí às comemorações da Semana Santa. Terça-feira o Marreco volta a jogar e na quinta-feira da semana que vem o Marreco terá jogo contra o Umuarama. Semana que vem serão duas partidas, terça pela Copa Rádio Chopinzinho e na quinta-feira pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Daqui a pouco nós vamos falar da classificação, nós vamos falar do time do Beltrão, deste time 100% até aqui, que está na ponta da tabela com a presença do técnico Nelsinho. Mas antes, hoje, nós vamos ficar sabendo a situação do xadrez de Francisco Beltrão. O xadrez de Beltrão, que já foi destaque estadual, destaque nacional e, por que não, mundial, de repente caiu no esquecimento e hoje nós vamos falar tudo aqui no debate esportivo. Agrade ou não, nós vamos falar a verdade do que é que está acontecendo com o xadrez aqui de Francisco Beltrão, que tanto nos premiou com medalhas em competições estaduais e que de repente, do nada, caiu no esquecimento. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar tudo sobre isso, por isso que estou recebendo hoje aqui o Glaucio Sella, ele que é atleta de xadrez, que representa muito bem Beltrão, para falar um pouquinho de tudo isso que vem acontecendo. Infelizmente, o Clube de Xadrez de Francisco Beltrão ingressou na justiça hoje e daqui a pouco o Glaucio fala o porquê disso, o que é que o Clube de Xadrez está buscando na justiça. Ele vai explicar tudo e com certeza o que ele vai falar aqui hoje você não está sabendo. Mas nós vamos falar porque a comunidade precisa saber e a modalidade precisa ser reconhecida e dar condições dela continuar aquele trabalho de conquistas que vinham até então, que de repente você colocou um pano em cima e caiu praticamente no esquecimento. O coordenador do xadrez hoje joga futebol. O coordenador de xadrez hoje cuida dos campos de futebol. Nada contra a pessoa, absolutamente nada contra. Mas é isso que nós queremos entender o porquê. Glaucio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nini. É um prazer estar aqui. Vamos começar com boas notícias, então, do xadrez. Você, essa semana, teve uma notícia muito boa, da qual você está muito feliz. Com certeza. Pela verdade, foi no início da semana passada, mas só agora que virou definitivo mesmo. A Federação Internacional de Xadrez, que é o órgão máximo no mundo, me outorgou o título de Arena Grande Mestre. É um título vitalício que é concedido para os jogadores que atingem determinados requisitos. Então, ainda não é o título máximo que se pode conseguir no xadrez, que é Grande Mestre, que seria a GM, né? O meu é AGM, ele vale para o xadrez online, mas já é um título que é dado para muito poucas pessoas. Acho que até agora no Brasil deve ter apenas uns 5 jogadores que tem. Como é algo novo, muitos mais conseguirão, mas já é algo que entra para a história também, porque é a primeira vez que um jogador da região consegue qualquer título pela Federação Internacional. Parabéns, a gente sabe que é merecido, Glaucio. Glaucio, para quem não sabe o que o xadrez de Beltrão conquistou até hoje, o que é que nós ganhamos até hoje nas competições? Vou citar alguns dos fatos que eu acho que são principais. Em jogos abertos, a gente já ganhou umas 4 medalhas de ouro, umas 4 de prata. Que eu lembro, desde que eu entrei na equipe em 2004, a gente ganhou mais de 10 medalhas. Também temos duas campeãs paranaenses, a Milena Kunz e a Gabriele Meurer. A Gabriele Meurer, inclusive, além de ser campeã paranaense na categoria dela, sub-14,
ela ganhou os Jogos Escolares, tanto na modalidade rápida quanto relâmpago, e representou o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros. Também tivemos inúmeras medalhas de Jogos da Juventude. Tivemos o fato inédito, né, da primeira vez que um brasileiro ganhou de um campeão mundial. Isso com você, né? Em 130 anos de história da Federação Internacional de Xadrez, nunca tinha acontecido. Aconteceu com um jogador de Beltrão, felizmente foi comigo, mas poderia ter sido com qualquer outro, porque todos os jogadores de Beltrão trabalham sério para isso. E temos 2 atletas entre as 100 melhores do Brasil, no feminino também, o que é algo expressivo demais para uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Então são algumas das conquistas que eu acho que foram muito marcantes, né? Ô Glaucio, com todo esse currículo, né, do nosso xadrez aqui de Francisco Beltrão, infelizmente, o Glaucio, além de ser atleta de xadrez, a formação dele é em direito, é advogado, e nesta semana o Clube de Xadrez aqui de Francisco Beltrão ingressou na Justiça. O que é que vocês estão buscando na Justiça? Falar a verdade, assim, a gente deu a entrada do pedido hoje, né? A gente quer que o Ministério Público averigue uma situação. A gente deu todos os elementos, o Ministério Público vai averiguar primeiro para ver, cabe a ele, né, ver se tem uma ilegalidade ou não. Então, a gente também fez um pedido junto aos vereadores para que busquem um esclarecimento junto ao Poder Executivo para ver o que está acontecendo ou não. E vamos tentar em todos os meios, porque já fazem 2 anos desde que trocou a administração. A gente esperou, deu todos os prazos que eles pediram, teve toda a paciência do mundo. O que acontece é que depois que mudou a gestão, a gente perdeu a sede fixa que a gente tinha uma sede ampla, Aonde? ótima, que era lá na Antiga PAI, que foi substituído pelas artes marciais. Sem problema nenhum, a gente respeita todas as modalidades, eu acho que todas as modalidades são importantes, mas eu acho que não precisa destruir uma coisa para construir outra. Poderia muito bem ter conseguido um novo lugar, ou ter deixado nós lá e arrumado outro, não foi feito isso. Estão prometendo até agora para nós, já fazem... Quando tiraram o nosso, falaram que em 3 meses estaria pronto uma nova sede no Arrudão. Passou, até agora nada. Conseguiram um lugar improvisado na APP, no qual a gente não podia usar no final de semana, que era o momento que a gente usava mais, e não era um espaço nosso, a gente não podia guardar nossas coisas lá, então não era suficiente. Não conseguimos uma sede própria. E outro problema que eu acho que foi tirar o xadrez das escolas. Eu acho que isso também foi algo muito negativo, porque foi uma conquista que Beltrão teve, foi citada nacionalmente. Por causa disso, várias cidades adotaram o modelo beltronense, um projeto que iniciou com o Gerry Pilate, que inclusive escreveu um livro do Porquê Xadrez nas Escolas, que é a tradução de um projeto peruano que teve. Falar a verdade, o que aconteceu em Beltrão não foi que a gente criou isso aqui. Isso é uma tendência mundial. Estados Unidos adotam xadrez nas escolas, Alemanha, Holanda, Noruega, Rússia. Então, vários países desenvolvidos adotam xadrez nas escolas porque sabem o benefício que traz para as crianças e para a formação do cidadão. E a gente vem na contramão, né? A gente já tinha... logo depois que mudou a administração, a gente tentou um projeto ousado junto a eles para tentar melhorar o que já era bom. A gente achava que o projeto anterior tinha algumas falhas que a gente esperava poder corrigir. Não deram ouvidos, tudo bem, isso a gente aceita, porque é uma decisão discricionária você querer manter uma coisa ou outra. O que eu não consigo admitir, que agora a gente vai entrar e querer tentar reparar isso na justiça se for preciso, é o abuso de autoridade e a ilegalidade que você se verifica nos atos discricionários, que ultrapassa o poder discricionário, na verdade, quando você nomeia uma pessoa que é totalmente fora da área para atuar numa modalidade técnica que nem o xadrez. Isso já aconteceu logo depois que trocou a gestão, quando nomearam o Fernando Misturini. Eu quero dizer primeiramente o seguinte: eu não tenho nada contra nenhum dos dois profissionais. Ao contrário, eu respeito muito tanto o Fernando Misturini como o Carlos Zanetti, que foi nomeado agora.
Eu acho que são duas pessoas admiráveis nas áreas que eles atuam. O Fernando no vôlei, eu acho que é uma das maiores referências do vôlei da região sudoeste, por que não do Paraná. Esses dias até arbitrou uma partida da Liga, né? Da Liga. Eu acho que é coordenador da modalidade. Então, árbitro, tem formação em educação física, 2 pós-graduação, é um cara excelente. Agora, quando se trata de xadrez, não tem currículo nenhum pela FEXPAR, não foi jogador, não foi árbitro, não tem o respaldo para poder ser o coordenador dessa modalidade. E ele é tão capacitado que conseguiu passar em outro concurso, já saiu, e infelizmente a administração não percebeu que estava na hora de nomear uma outra pessoa para continuar trabalhando, e acabou nomeando outra pessoa totalmente alheia, agora do futebol, que é o Carlos Zanetti, que foi um baita jogador. Nosso amigo. Eu, com certeza, eu nunca vi falar um A dele, eu acho que é um no futebol cara é uma referência também. Exatamente, poderia muito bem ser técnico, montar escolinha, qualquer coisa, mas quando você fala de xadrez, na comunidade enxadrística, está muito próximo de zero, porque nunca participou das competições e tal. E o que mais chateia a gente não é só isso, não é só nomear uma pessoa fora, é nomear uma pessoa fora para não atuar na área. Pois a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, então, Glaucio. O Carlos Zanetti, meu amigo, o cara que não teve oportunidade de ser titular de uma equipe de futebol profissional em Beltrão, na minha opinião, por ser beltronense, por não terem valorizado a prata da casa, eu acho que foi queimado uma grande joia no futebol beltronense de gema, que é o caso do Carlos Zanetti, que é nosso amigo, e do qual vem fazendo um trabalho muito bom, do qual ele foi designado na Secretaria de Esportes no quesito do patrimônio. Tudo bem, ele foi nomeado, é uma escolha do prefeito. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: ele está trabalhando com o xadrez ou ele só assumiu o cargo de coordenador e está designado uma outra função? Até onde a gente sabe, não faz muito tempo também que ele foi nomeado, faz 1 mês e pouco, mas seguindo a esteira também do que aconteceu com o anterior, ele continua exercendo as mesmas funções que fazia antes, apenas tendo a bonificação de ser agora o chefe de divisão do xadrez. Primeiramente eu quero deixar bem claro para a população que eu sei que tem gente que acha que o xadrez é desnecessário e tal, e que poderia não ter. Concordo com quem pensa desse jeito, eu acho que não tem problema nenhum pensar nesse lado. Mas a questão é a seguinte: existe uma lei que criou a Secretaria de Esporte. Essa lei prevê expressamente o cargo de coordenador de xadrez. Então, não cabe à administração pegar e alocar uma pessoa dessa área para outra, porque isso seria um desrespeito ao legislativo que foi lá e aprovou a lei. Por exemplo, eu estou recebendo uma mensagem aqui do meu amigo Santini, ele diz assim: a nomeação é por nomeação, não por capacidade técnica, mas por conivência. Seria mais ou menos isso. Só que eu penso que nesse caso, a administração sempre pode, quando é cargo de direção, chefia, assessoramento, nomear, né, por livre nomeação e livre exoneração. Só que nesse caso, parece flagrante que foge à legalidade, porque você nomeia uma pessoa totalmente fora da área, sem a técnica necessária para exercer as funções, e ela não exerce as funções. Veja só, você está remunerando um servidor para não atuar na área que deveria trabalhar. Então eu acho que esse é o grande ponto. A despesa, o investimento está sendo gasto do mesmo jeito. Exatamente. Só não está sendo trabalhado a modalidade com a pessoa da qual foi nomeado. Exatamente. Então, e quem perde isso é o município. O município deixa de ter xadrez gratuitamente, trabalhar de forma séria. Seria diferente se a cidade não tivesse ninguém capacitado. Mas nós temos inúmeras pessoas. Eu poderia ficar aqui citando mais de 20, 30 pessoas. Temos inúmeros professores na rede municipal também, além dos jogadores e pessoas que muito bem representam o Beltrão nos jogos. A gente tem professores que trabalharam de forma séria no tempo que teve o projeto nas escolas, que poderiam muito bem exercer a função com dedicação. Mas o que me chateia é o seguinte, que tudo bem, nomeia quem você quer. Poderia nomear a faxineira, poderia nomear o jardineiro, poderia nomear quem quisesse.
desde que a pessoa quisesse trabalhar, que ela fizesse os cursos de arbitragem, que ela assistisse a aulas de xadrez, que ela quisesse fazer a modalidade. A gente promoveu cursos de arbitragem, eu dei aulas gratuitas, a gente promoveu inúmeros eventos, nunca o coordenador do xadrez, o chefe da divisão, foi prestigiar o evento. Então isso eu acho que é absurdo. Então assim, você que está acompanhando o debate esportivo, anote o telefone, você pode participar através do nosso WhatsApp 9974 1083. 9974 1083. Você também pode opinar através do nosso WhatsApp, tá certo? Vou repetir o número, 9974 1083. Muita gente não está acreditando nisso, né? Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é bem esclarecedor da situação. A gente gosta muito de futsal aqui na cidade. Futsal já empregou no sentimento beltronense e tal. Eu hoje sou conhecido como uma referência no xadrez. Agora você imagina se o Beltrão invicto ali, o Nelsinho tá aqui e tal, um dos grandes responsáveis por fazer o futsal beltronense se destacar tanto. Imagina se me nomeiam como técnico amanhã sem eu ter experiência nenhuma no futsal. Quem não ficaria indignado? Agora veja só, o futsal é uma modalidade, tá na chave ouro ali, é algo mais particular, né? O torcedor tem a opção de pagar ou não ingresso. Se ele não concordar com a nomeação, beleza, ele para de assistir os jogos e tal, o Marreco começa a ter prejuízo, vai ter que demitir e fazer outro. Agora aqui a gente está falando de dinheiro público, está falando de um dinheiro que eu pago, o Nini paga, o Nelsinho paga, todo mundo paga imposto, e a gente não paga porque quer, a gente paga porque é obrigado. Agora, usam o nosso dinheiro para cometer ilegalidades, isso é um absurdo. Isso é coisa que a gente não pode conceber como sociedade. Você ter profissionais para atuar na área e fazer o trabalho bem feito, e você escolher não fazer, deixar de lado e tal, por pura questão política, ou seja lá o que for, eu acho que é por esse motivo que a gente está procurando todas as formas para reverter esse ato. Não é para beneficiar o Glaucio, não é para beneficiar... Se você for convidado a assumir esse cargo, você aceitaria, Glaucio? Não, nesse momento eu não assumiria. Então que fique bem claro que o Glaucio não está fazendo isso por interesse próprio, e sim da modalidade. Fala a verdade, olha, o xadrez não sou eu, o xadrez não é do Cinéio, o xadrez não é a Larissa, não é ninguém do clube. O xadrez em Beltrão é muito maior do que isso, já vem há 12 anos e tal. Eu acho que o que a gente sempre procurou no tempo é mostrar para as pessoas que não é um esporte que é para ser praticado só para conquistar resultados ou não, mas vai trazer resultados na vida da pessoa, é algo que melhora a sociedade, ajuda o poder de tomada de decisão das pessoas, combate a criminalidade, dá uma oportunidade diferente a pessoas carentes. Quero mandar um abraço para o Santini, que está acompanhando a gente. Ele diz o seguinte aqui, temos que valorizar as pessoas que levam o nome da nossa cidade ao patamar de reconhecimento público e notório. É a opinião do nosso telespectador, o Santini, que está acompanhando a gente também. Você acha, Glaucio, que deveria ser uma indicação do Clube de Xadrez a nomeação deste cargo? Olha, eu acho que com certeza. O Clube de Xadrez foi considerado uma entidade de utilidade pública. Infelizmente não se dá apoio nenhum, não se tem verba mensal, não se tem sede, a administração pública simplesmente ignora a existência do Clube de Xadrez. Ele é uma entidade reconhecida pela Federação de Xadrez do Paraná. A gente promove inúmeros torneios que saem normalmente do nosso bolso. Nós, como jogadores que gostamos muito, a gente acaba pagando muitas vezes para realizar os eventos, para poder proporcionar isso para a população, já que a gente não tem outra forma de subsídio. E uma das coisas que a gente acha que é fundamental é que a nomeação passe pela aprovação do clube ou não, já que ele existe e está legitimado. Então foi até uma das propostas que eu encaminhei para os vereadores para que se altere a lei que criou a Secretaria de Esporte e que possa incluir um parágrafo ali, quem sabe, não sei, de que a nomeação é livre nomeação e exoneração, mas que o nome possa ser indicado ou passe pela aprovação do Clube de Xadrez para ver se a pessoa tem a capacidade técnica ou não de exercer a chefia da modalidade. Glaucio, quando é que vocês tomaram essa decisão? Vocês aguardaram um período de 2 anos, não tiveram aí o retorno por parte da Secretaria de Esportes, da administração municipal, enfim,
E qual foi o momento que não tem outro caminho, vamos ter que entrar na justiça? Assim, ó, logo depois de 2 meses já que tinha trocado a gestão, eu já estava extremamente satisfeito, eu já queria procurar um meio público para divulgar o que acontecia. Porque de uma hora para outra tiraram o xadrez na escola, tiraram o clube e nomearam uma pessoa alheia ao xadrez para ser o coordenador da modalidade. Para mim isso já era uma gota d'água. Mas daí o pessoal tentou me acalmar, tentou dizer, não, deixa eles trabalhar, deixa eles ver se vão fazer mesmo. Eles prometeram que ia dar uma sede nova, vamos acreditar, vamos esperar um pouquinho. O coordenador pode ser fora, mas ele quer trabalhar, parece que ele quer trabalhar, então vamos deixar ver se ele vai atrás e se trabalha. Mas na verdade o que se verificou é que realmente se tentava matar a modalidade, se tentava ver se parando de fomentar e tal, ela acabaria. Bom, nós do clube somos unidos, a gente, conforme iam dando uma pancada na gente, a gente tentava devolver 2, 3 neles. Então a gente fez mais torneios do que nunca por conta própria nesses últimos tempos. Com apoio da secretaria? Sem apoio nenhum, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu quero até agradecer a administração pelo bom senso, que nos paranaenses de menores, nos últimos 3 anos, a secretaria levou as crianças. Acho que é muito pouco perto do que se dá para as outras modalidades, mas já foi alguma coisa. Melhor do que nada. Então, eu quero deixar bem claro que não foi apoio zero. Agora, um apoio, de certa forma, muito significante. O que eu mais questiono, principalmente, é tirar a sede do clube sem justificativa nenhuma e não dar a sede nova. E, principalmente, a ilegalidade da nomeação. Outras coisas é poder discricionário. Daí tudo bem, vai da política. A gente queria transformar Beltrão num polo nacional. Eu fiz uma proposta, a gente encaminhou uma proposta logo que trocou a gestão, que a gente queria colocar um atleta em cada escola. O xadrez, a gente viu que um dos pontos negativos do xadrez escolar que estava tendo em Beltrão é que nem todos os professores gostavam da modalidade. Alguns exerciam o trabalho com extrema perfeição, mas outros não gostavam tanto, era professor que estava para se aposentar, que estava para sair de licença. E reflexo isso eram as crianças que tinham um professor que gostavam de xadrez, iam bem nas competições e tal, iam bem nas aulas. As que não gostavam, o xadrez era mais uma coisa. O xadrez não é um jogo autoexplicativo que nem o futebol, que tu dá uma bola e ele chuta. Você tem que ensinar a jogar, você tem que ensinar a pensar, ensinar as técnicas e tal. Senão a criança vai ficar atacando peça na outra, não vai servir para nada. Então a gente queria isso, colocar um atleta em cada escola e esse atleta ser remunerado como se fosse um bolsa atleta. E daí isso ajudaria o atleta a competir em outras competições. E era algo que a gente achava que seria tão legal se fizesse isso, porque outras modalidades poderiam fazer. E o bolsa atleta é algo tão comum em muitas cidades. Por isso que é tão difícil a gente competir, às vezes, de igual para igual contra Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Curitiba e tal, porque lá os atletas ganham R$1.500, R$2.000 de Bolsa Atleta por mês e não dão contrapartida nenhuma para o município. Aqui a gente queria fazer a contrapartida, queria que o atleta fosse lá na escola, ajudasse o professor e tal. Bom, ignoraram totalmente essa possibilidade. Ok, contra isso, eu vou ser bem sincero, isso não me machucou. Porque era uma oportunidade que a gente estava dando para a prefeitura fazer um trabalho ainda melhor. Porque uma das coisas que me falaram era o seguinte, não vamos trabalhar com xadrez nessa gestão porque ela lembra muito a gestão anterior. Daí eu falei o seguinte, não, então vamos tentar fazer ser melhor que a anterior, por que não? Eu não estou aqui para defender um partido ou outro. Chegou a ter esta justificativa? Isso é na entrelinhas, ninguém assume oficialmente, né? Eu conversei com um cidadão ali que me mandou passar óleo de peroba na cara, então eu vou dizer que é um absurdo a situação que a gente vive aqui. É lamentável mesmo, Nino. Olha, eu vou falar que em qualquer outra cidade, os resultados que a gente teve com o xadrez faria com que fosse mais fomentado ainda, que o negócio crescesse mais ainda e tal. Aqui eu não vejo. E como é que é o relacionamento de vocês com a Secretaria de Esportes, o diálogo entre vocês? Eu não tenho nada para me queixar do Arno. O Arno é um cara muito acessível. O Edio também conversou com a gente, foi acessível e tal. A gente vê que o problema não está especificamente com o secretário de esporte ou não. O Arno se fez presente em algumas competições que a gente fez.
falou que ia ajudar e tal, o xadrez. Eu não sei de quem que vem a ordem, eu não sei de quem que vem a indicação para nomeação. É isso que a gente vai tentar averiguar, se for preciso, com o Ministério Público e tal, porque alguém é responsável por isso. Alguém que não gosta não só do xadrez, mas que não está nem aí para o interesse público, principalmente. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem que parar como cidadão e pensar que não é questão de que é o xadrez ou não, é uma questão assim, ó, é o interesse público. O administrador, ele é colocado no cargo, ele não está lá para fazer a vontade dele, ele não está acima da lei. Ele tem que tentar agir respaldado em princípios, princípios da legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade. Está na Constituição. O cara, quando assume o cargo, ele tem que ter essa consciência de que ele está ali para fazer o melhor para o interesse público e não para fazer o melhor para ele. E decisões como essa, de nomear uma pessoa totalmente alheio para não trabalhar numa área, isso daí não tem justificativa alguma, nem aqui, nem em Portugal, nem em país nenhum. Então, olha, isso daqui não se trata de tomar uma decisão que vai agradar uns e não vai agradar outros. Esse tipo de decisão não agrada ninguém. Só agrada talvez a pessoa que foi nomeada e a que nomeou, só isso. Ô Glaucio, com esse abandono todo na modalidade de xadrez, como que fica? Vocês vão representar Beltrão nas competições desse ano? Olha, eu tinha deixado bem claro, o ano passado não me procuraram, não vieram atrás de mim, eu joguei por Pato Branco simplesmente por descaso que tiveram. Gostaria muito de ter representado Beltrão, eu sempre representei Beltrão todos os outros anos de graça, eu nunca cobrei nada. Não cobraria para jogar esse ano. Se resolver essa situação, você pode ter certeza que eu jogo, a Ciné joga, todo mundo joga por Beltrão de forma gratuita. A gente ama fazer isso, a gente ama representar a modalidade e tal. Nossa, não tem nada que me faça mais feliz do que ganhar uma medalha pelo meu município. Só que do jeito que tá, é só uma palhaçada, isso daí é uma vergonha. Olha, até agora não me procuraram para montar a equipe, eu acho que tanto faz, acho que faltando 3 dias que eles vão me ligar, Glaucio, será que você não joga por Beltrão? Pô, eu acho que é um desrespeito não só comigo, mas com todos os outros atletas. Então, se resolver essa situação, se tiver uma pessoa que queira trabalhar com xadrez, porque se em primeiro lugar, se o chefe de divisão do xadrez fosse do xadrez, gostasse do xadrez, com certeza ele montaria uma equipe com antecedência, tanto para os Jogos da Juventude quanto para os Jogos Abertos. E para quem não sabe, Beltrão caiu nos Jogos da Juventude. Um fato inédito, um absurdo. Nós temos os melhores... Olha, a gente tem jogador que é cedido para outra cidade. Curitiba pegou 2 atletas de Beltrão, Ponta Grossa pegou atleta. As outras cidades querem os nossos jogadores. E a gente é rebaixado simplesmente por descaso, por desleixo, por não fazer a inscrição na hora certa, por não ter o técnico junto. Pô, foram pro Paranaense, beleza, apoiou tudo, mas não foi um representante técnico. Por quê? Porque o coordenador do xadrez não é da modalidade. O coordenador do xadrez não tá nem aí pro xadrez. Então, essa é a questão. Se tivesse ido alguém junto no Paranaense, provavelmente teria tido os resultados melhores. Tivemos um 3º e um 4º lugar, mas é muito pouco perto do que a gente tem para oferecer. Com certeza. Glaucio, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Você sabe, o espaço aqui não é meu, é do esporte beltronense, e é sempre muito bom nas horas boas, nas horas ruins. Nós precisamos ser parceiros. Eu só lamento, também não concordo de maneira nenhuma da maneira que está sendo conduzido, porque eu sei do trabalho que foi feito desde o início, né, uma referência nacional ao xadrez de Beltrão. É um descaso de verdade simplesmente abandonar a modalidade. Oxalá que na próxima vez você venha com um nome, com outros projetos já para nós divulgar o xadrez de Beltrão, tá bom, Glaucio? Obrigado, Nina, obrigado ao espaço, ao pessoal que teve que, infelizmente, escutar esse desabafo. Desculpa se às vezes a gente fala mais de política do que de esporte nesse momento, mas é uma questão que está tão interligado ali que não teve como... Qualquer novidade no Ministério Público nós estamos à disposição para divulgar também, tá bom? Ok, obrigado. Tá certo, então. Obrigado, Glaucio Sela, ele que é atleta de xadrez, decepcionado, desabafou hoje aqui, amanhã vai desabafar também na Rádio Onda Sul, no Placar 98, e é por aí mesmo. Quando as coisas não acontecem da maneira que a modalidade merece, tem que trazer o conhecimento da população, e a nossa função de cronista esportivo, a nossa obrigação, o nosso dever é abrir espaço para que a população fique sabendo o que está acontecendo.